Está no ar o programa Na Moral, o seu programa de TV diário predileto de todas as tardes. Boa tarde, turma do sofá, motoristas de aplicativos, dona de casa e, por que não, você que está aí no salão de beleza e também fazendo suas compras. Com o celular, hoje você pode acompanhar o programa Na Moral em qualquer lugar do mundo. Antes também de mais nada, da gente começar o nosso programa, nós temos que dar 3 recadinhos aqui, né? O primeiro é a respeito do aplicativo Soul TV. Você baixando o aplicativo Soul TV na sua TV Smart TV, você consegue aí acompanhar o programa Na Moral no canal 56 da Rede TV. Outro recadinho que a gente também pede para vocês, se vocês quiserem participar aqui dos vários quadros, inclusive do próximo que vai ter aqui, do primeiro que vai ter aqui, que é o do astrólogo Pedro, você pode mandar a sua mensagem via WhatsApp pelo telefone 3648-8480. E a última mensagem que eu tenho que dar é que é o seguinte, depois do término do programa, às 8 horas, você pode assistir a reprise do programa Na Moral, na rede SPTV. Tá dado o recado aí. Agora a gente vai falar primeiramente com o nosso amigo Pedro, que é astrólogo, nosso amigão aqui, que participa todos os dias com nós, para mim dar dicas aí sobre a vida das pessoas, como que vai ser o dia delas e coisa e tal, né? Mas antes de mais nada, boa tarde primeiramente para você, Pedro. Boa tarde aí, bem? Pelo que você me falou, tem uma pessoa, um ouvinte, que queria saber sobre um signo ontem, não é isso? Exatamente. A Marli Rocha, que é lá de Santa Bárbara do Oeste, ela queria saber a respeito do signo de câncer, né? Canceriana, coisa e tal. Uma coisa que eu sei de canceriano que é de família, né? Sim, com certeza. O signo de câncer é um signo de água, como é o signo de escorpião de ontem, né? Só que é muita emoção, é uma pessoa que tem muita sensibilidade, sensíveis, né? Como é o regente de câncer, a lua, são pessoas muito maternais, né? Tem uma tendência muito grande de se tornar mãe do parceiro, se tornar mãe dos conhecidos, se preocupa demais. São pessoas que tentam controlar muito, né, os outros por excesso até de zelo, de preocupação. É um signo muito sensível, né? A gente fala que o canceriano é o chorão do zodíaco, tá? Então, são pessoas que têm uma tendência muito grande de endeusar o parceiro, né? Procurar ser mais mãe do que esposa, né? Então, é um signo muito maternalista. E, consequentemente, a pessoa tem que tomar esse cuidado, né? Porque, às vezes, ela deixa de viver a vida dela para viver a vida do outro. São pessoas que se doam mais do que querem serem doadas. Isso, elas são pessoas que acabam. Mas são pessoas geralmente de bom coração. Excelente coração, mas acabam também se anulando em função do outro. São signos que têm que ter muito mais presença de se cuidar. Como são pessoas que acalentam muito, né? Que dá colo para os outros, ela acaba também deixando de olhar para si. Então, quando a gente trabalha com astroterapia, o que nós fazemos? É justamente fazer essa pessoa equilibrar isso, porque a sombra do câncer é justamente o signo de Capricórnio, que é um signo de terra, é um signo que com muita responsabilidade. Então, o signo de câncer, ele tem que olhar mais a parte da responsabilidade, olhar mais para si, balançar mais as atitudes, não ser tão mantenedora. Ela deixa de fazer as coisas para si, para fazer exatamente para o outro. E, na realidade, ela tem que aprender a equilibrar isso. O que é equilibrar? Não vou deixar de cuidar do outro, não vou deixar de ter atenção para o outro, mas eu também tenho que aprender a ter atenção comigo. Eu não posso simplesmente dar colo para o outro se eu também não estiver bem. Como você pode Você vamos cair naquela história, primeiro cuidar de mim, depois cuidar dos outros, é isso? Sim. Primeiro pensar em mim, depois eu penso nos outros. Eu só posso ajudar alguma pessoa quando eu ajudo a mim. Porque senão eu estou entrando num processo
de culpa, porque como é um signo que ele se cobra muito, tá? Um signo de água, tá? Então ele sempre acha que está em falta com alguma coisa. Então, para ter o equilíbrio, a primeira coisa que você tem que fazer é sair dessas crenças limitantes. Porque, como é a casa, a gente fala que o câncer é a casa 4, é a casa da família, é na família que nós criamos muito das nossas crenças limitantes. Quando um pai, uma mãe protegem demasiadamente um filho, né? Quando, por exemplo, você não põe determinados limites, ou quando próprios pais falam, esse filho não vai dar nada na vida, esse filho não tem como estudar, não gosta de estudar, não tem inteligência, e ele carrega isso. Então, quando a gente fala dos signos de câncer, né, de família, e é uma característica desse signo ser muito codependente. Ele vive a vida do outro, tá? Exatamente, porque como ela se doa, como ela nutre, tem a ver com a própria lua. No mapa a gente sempre olha a lua, porque me dá o lado intuitivo. São pessoas que têm uma capacidade intuitiva muito grande, têm sentimentos, como eu expliquei para você. São pessoas que têm dificuldade, né, de receber. Elas só doam. E o fato de doarem, ela acaba sendo refém até de pessoas que utilizam dessa... Aproveitam da boa vontade. Exatamente isso, entendeu? Eu acho que deu para dar um colorário mais ou menos do signo. E na questão, por exemplo, profissional, como que ela vai, assim, se ela é uma pessoa comprometida ou não é? Como é uma pessoa sensível, tá? Elas têm dificuldade, sim, por exemplo, são bons funcionários, mas são muito sensíveis. Qualquer coisinha magoa. Qualquer coisa se magoa e às vezes acaba levando para casa ou levando problemas, tá? E não consegue separar uma coisa da outra, entendeu? Que já é diferente do capricorniano, que é a sombra dele. O capricorniano, por exemplo, já é uma pessoa comprometida, são pessoas focadas no trabalho, né? Porque tem muito mais disciplinas, né? Que é mais, vamos dizer assim, mais realizadores, né? Os signos de água, como nós estávamos falando ontem, que nós conversamos a respeito de escorpião e hoje estamos falando de câncer, o terceiro signo de água é de peixes, que é um signo mais também voltado para a espiritualidade. Condoído, magoado. Exatamente, tudo que são os elementos... Ciumento. Ciumento é o escorpião. Escorpião. Escorpião é o signo dos ciúmes. São pessoas que, como eu expliquei ontem, são pessoas muito boas, corações nobres, mas também são, tudo que é signo de água, tá, tem uma característica de se magoar, porque o elemento é água, é emoções e sentimentos. O elemento terra já é um signo da organização, da realização, tá, que é touro, tá, virgem e Capricórnio. Os signos de ar são do intelecto e da comunicação, que é Gêmeos, Libra, como já falamos aqui, e Aquário, né? São os signos do intelecto, da conversa, do social, do amizade, né? E aí fica o elemento fogo, que é o signo de Áries, que é o guerreiro da ação, que é o signo de Leão, que é a nossa personalidade, a pessoa que gosta do brilho. Vaidoso. Por isso que fala que os artistas têm o signo geralmente de leão, porque são uma pessoa que gosta justamente do palco, gosta de ser o centro da atenção. E aí você tem o signo de Sagitário, que já são o signo do religioso, do filósofo, o signo que vê longe, né? É o signo a gente chama do autoconhecimento, do signo dos cursos superiores, das viagens longas, né? Então, quer dizer que cada elemento vai ter uma característica. E os signos de Áries, de água, por exemplo, como estou falando de câncer, é um signo das emoções. Por isso que são pessoas mais sensíveis. O caso, por exemplo, de peixes. Peixes, ele é um signo que, por exemplo, ou ele assume a responsabilidade, ele segue,
ou ele tem a tendência de fuga, é a tendência de vícios, né? São pessoas que têm uma tendência muito grande de fugir da responsabilidade. E aí ele vai para a fuga, ele vai para o vício. A chamada crise existencial. Todos nós temos essa crise existenciais. Todo um período da vida, na fase dos 28 aos 33 anos, na alquimia a gente fala que é a fase do crucificado, e os 28 é o retorno de Saturno, né? Todo mundo passa por esse processo. Tá? E depois você tem a segunda volta de retorno, que é os 56 anos, na fase dos 50 aos 60. Geralmente as pessoas que não têm crise nesse período, com certeza, no período de 56 a 60 vai ter as crises. Por isso que você vê muita gente se separando nesse período. E a coisa também, por exemplo, essa coisa de crise existencial também está ligada com depressão ou não? Porque a depressão, ela tem muito a ver com fuga. É você não enfrentar a vida, não enfrentar os seus problemas. E justamente uma pessoa que tem mais emoção, uma que se magoa mais, tem uma tendência muito maior de entrar nisso, que é o caso, por exemplo, de peixes. Tá? Ele foge. Ele não tem força de enfrentar o mundo, a vida, os problemas, então ele procura uma fuga. É o vício, né? Então ele vai, de uma certa forma, sempre buscar não enfrentar o problema de frente. Tá? E aí ele acaba entrando nessa fase que aí ele tem que procurar uma ajuda, né? Um terapeuta, por exemplo, um médico. Existem hoje várias terapias que ajudam a pessoa a se fortalecer para enfrentar esses problemas. Como eu disse, né? Caso, por exemplo, de câncer. Câncer, como é um signo de carência, tá? Porque como ele dá muito colo, falta colo para ele também. Tá? Então, aonde que é um signo que se sente muito solitário, é isso? Na verdade, o que acontece? Como ele vive a vida do outro, ele olha para si. Não, ele tem dificuldade de olhar para si. Tá? As pessoas, por exemplo, que elas se doam demais, elas têm dificuldade até de exprimir o seu sentimento, né? Sim, porque muitas vezes pode ser uma pessoa que tem muita energia de rejeição. Isso pode ter sido desenvolvido na própria infância da criança, problema com pai, com mãe. Às vezes ela acabou sendo excluída de umas circunstâncias e ela carrega isso. Tá? Por isso que hoje tem técnicas de renascimento, tem técnica de regressão, tem técnica de constelação justamente para trabalhar esse tipo de traumas. Né? Na astrologia a gente consegue verificar, principalmente alquímica, dependendo do mês que você nasce, os traumas que você adquiriu numa gestação. Porque quando a mãe passa por algum susto, por algum problema, a criança que está no útero da mãe, ela vai sentir aquilo. Ela pode ou não pegar aquilo para ela. Tomar, a gente fala tomar. Né? Porque quando o Bert Hellinger fala, Quem que fala? que é da constelação, o criador da constelação familiar, ele fala que você tem que aprender a tomar o pai e mãe. Tomar o pai e mãe é você enxergar o pai e a mãe como um ser humano que tem virtudes e defeitos. E a criança, tá? Quando a gente fala na psicanálise, a criança, ela, na infância dela, no ciclo infantil, ela passa por várias fases. Então, a fase que a mãe é dele, tá? E aí ele tem um pai, então ele passa por um processo que a mãe já tem um dono, ele tem que partir para uma outra mãe. Então, e tem uma característica, a criança, de endeusar os pais. E eles são extremamente leais. E a tendência dele repetir padrões do pai e da mãe. Nós estamos hoje em uma fase que vê muita separação, né? Principalmente com criança pequena, onde... Mas você falou uma coisa aí que me chamou a atenção e que eu até concordo com o que você falou e confirmo o que você falou. Ultimamente eu estou vendo muito aí nas baladas, nos bares da vida, pessoas mais maduras, né? Frequentando esses espaços. É essa questão dessa crise existencial que está fazendo esse pessoal sair mais, divorciar e seguir sua vida sozinha? Então,
O detalhe é o seguinte, antigamente, nós estamos voltar de novo lá em Libra, nós estamos falando, por exemplo, da mulher. Como a mulher, ela era obrigada, tá, a viver uma situação e ela dependia 100% do homem, então muitos casamentos, principalmente os antigos, eles iam porque existia antes com ele do que pior sem ele. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que a pós-guerra, quando a mulher ela começou a emergir, começou a ter espaço dela, A sua independência. e ela começou a ficar mais independente, tá? Então nós estamos vendo hoje aí, e sem contar que os relacionamentos hoje aí eles estão muito, por exemplo, assim, não existe mais aquele romantismo Não. que tinha antigamente, onde a pessoa, ele conhecia, ele namorava, ele fazia todos os trajetos, né? Então hoje tem muitas pessoas hoje que numa noite já tem um contato sexual, já tem as coisas, e tem pessoas que às vezes tem 2, 3 contatos numa noite. Exatamente. E as pessoas não têm ideia quanto isso energeticamente É ruim. afeta na psique da pessoa, porque ela está entrando num campo. Eu vou te dar um exemplo, uma pessoa que ficou casada por 15 anos com uma pessoa, ela separa, ela para se ver livre da energia do parceiro, da parceira, geralmente leva 5 anos, para a energia sair do campo energético do corpo dela. A energia da pessoa que ela estava tendo um Sim, relacionamento. porque lógico, ela tinha um relacionamento, dormia junto, transava junto, quer dizer, tu vivia com a junto. Mas isso daí independente do tempo que ela conviveu com a pessoa. Quanto mais tempo você tem, mais enraizado fica. Entendi. Tá? Por isso que às vezes tem pessoas que separam, ela fica presa ainda no campo, não esquece da outra pessoa. Porque muitas vezes quem toma atitude, porque está já desligando, mas muitas vezes quando a pessoa ela separa, ela fica dentro desse campo energético e ele fica se reverberando. Agora você imagina uma pessoa que, por exemplo, transa com uma pessoa, duas, sai com uma, sai com outra, toda essa energia, e por isso que hoje na energia tântrica fala da força da energia Ela acaba sexual. absorvendo 3 energias num dia só. Isso, e por isso que muitas pessoas vão ficando psiquicamente meio descontroladas, porque ela vai criando uma dependência e um vício, porque ela precisa ter mais prazer, Saciar aquele mais problema. isso, porque não deixa de ser um vício e uma dependência. Vou dar uma pausinha no assunto aqui para convidar você a participar aqui do nosso programa e dos nossos quadros, né? Aqui a gente está falando com o astrólogo Pedro, né? E se você quiser participar, fazer alguma pergunta, é só ligar no WhatsApp, mandar uma mensagem no WhatsApp, no 3648-8480. Repetindo, 3648-8480. Mas agora, sobre o tema da regra, tem uma exceção, né? Existe, por exemplo, toda a regra tem exceção. Por exemplo, você me explica, por exemplo, pessoas que saem do relacionamento e não sentem nada. Então, porque tem pessoas, porque tudo na vida é um ciclo. Então tem pessoas que emocionalmente fica fechada num relacionamento porque ela vive a vida do outro. Tá? E muitas vezes um ciclo já se encerrou. Às vezes a pessoa precisava ter um ciclo com aquela pessoa. Tá? Aí, por circunstância, a pessoa começa a se desenvolver, vai buscar as coisas e a outra fica parada. É a mesma coisa que eu comparo, né? Quando a gente faz terapia com alguém, é o barco onde você está remando e os dois estão remando junto. Então o barco vai para frente. Mas quando um cansa, você fala para o outro, para, que eu vou remar, depois você rema. Tá? Mas chega momentos que um começa a remar de um jeito E o outro do outro. Então o barco ele fica virado. Ali começam as crises. Porque um já está pensando de uma forma, já está seguindo uma forma, ressignificou muita coisa, mudou, enquanto o outro ainda continua dentro de uma bolha e às vezes não redoma muda, dele, ou descobriu que ela pode ir para um outro sentido. Tá? E aí muitas vezes onde que vem a crise? E aí um fala assim, ó, chega, acabou, e a outra pessoa, ela não desapega. E ela acaba se fechando no mundo dela. E aí ela acaba criando toda essa dependência emocional, todos esses problemas, né? Que aí vai demandar um tempo, tá? Para que ela possa fazer essas mudanças, entendeu? E aí que muitas vezes ela tem que procurar um profissional para ajudar a pessoa, tá? A buscar
ferramentas para que ela possa trabalhar todas essas frustrações, todas essas coisas, porque a pessoa se sente que ela foi rejeitada. A Paula lá de Cajati, São Paulo, existe alma gêmeas? Amor à primeira vista? Olha, amor à primeira vista tem muito a ver com ressonância. São pessoas que... Porque, na verdade, todo mundo projeta um modelo de parceiro ou de parceira. Tá? Então, o primeiro momento que a pessoa se olha, né, ela olha para alguém, ela se vê nessa pessoa. Então, ela se encanta. Porque essa pessoa tem tudo a ver com o modelo que ela traçou do príncipe encantado, da princesa que a pessoa vai ter. Uma coisa que ela criou na cabeça. Exatamente. Aí começa o relacionamento. Só que o relacionamento, com o tempo, a pessoa vai caindo o quê? Ela vai saindo de toda aquela... Vai caindo em si. E vai começar a enxergar o outro como realmente é. Aí vem as frustrações. E depois a pessoa começa a entender o seguinte: bom, ele tem esse defeito, tem virtudes. Aí começa um companheirismo. Tá? Então, se você dizer para mim, quem que é sua alma gêmea? Dentro da astrologia, a gente fala que nós temos o nosso lado Lua e o nosso lado Sol. Nós projetamos, por exemplo, nós masculino, projetamos na nossa parceira o nosso lado feminino, nossa Lua, como o próprio Jung fala do Mânima e o ânima. Quando eu integro meu lado masculino, meu lado feminino, eu deixo de projetar no outro. Então eu estou integral, então eu não estou buscando no outro algo que me faz. Isso que a gente chama na alquimia de um casamento alquímico, quando eu faço o casamento da Lua com o Sol. Então o que acontece? Eu fico resolvido, eu não tenho problema de ficar sozinho, porque eu tenho equilíbrio entre essas duas coisas. Mas quando eu tenho necessidade de uma companhia, realmente muitas vezes eu estou projetando esse lado nele. Por isso que muitas vezes quando você, num relacionamento, você chegou e incorporou aquela sua projeção que tinha, você não tem mais encanto pela outra parte. Como você me explica, por exemplo, tem pessoas que elas ficam cegas, né? Elas acham que aquela pessoa é o tudo para ela é um príncipe encantado, e pode passar milhares de anos, ela vai sempre estar projetando aquilo na pessoa, né? Isso daí não pode ser considerado como uma alma gêmea, por exemplo, ou se não uma obsessão, não sei. Isso, você falou uma projeção. Tá? Então, e muitas vezes a gente chama de codependência emocional. Muitas vezes a pessoa, ela aprendeu a viver a vida do outro. Eu já visto que quando você começa um relacionamento, tá? Principalmente a mulher, né? A mulher, como ela é emoção, ela acha que sempre vai mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Isso. Então, por exemplo, mas eu casando com ele, ele vai, amor, não vai mudar. O Gasparetto falava muito nisso, nas terapias breves que ele falava. Por quê? Porque quando a gente casa, ou quando a gente passa a morar junto no dia a dia, tá? Hoje ninguém está mais juntando as duas malinhas, né? É no dia a dia que você vai ver exatamente como funciona a pessoa. Quando a gente começa um relacionamento, são dois marqueteiros. Eu vou fazer um encontro, eu ponho a melhor roupa, eu me visto bem, me produzo, né? Tanto um como outro. Eu procuro ser o mais doce possível do outro lado. Mas no dia a dia, quando a pessoa realmente casa, a coisa muda de figura. Porque aí você vai viver a pessoa na realidade que ela tem. É aí que entram as frustrações dos casais. Porque eles não se preparavam para ver a pessoa, por exemplo, levantar de manhã cedo, tá descabelado, não produzido, e aí? Como fica? Quero mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando o programa aqui, ó. É de Campinas, Americana, Hortolândia, São João da Boa Vista, Amparo, Piracicaba e Pirapora, hein? Quanta cidade acompanhando a gente aqui da região, hein? Que maravilha, né? Você gostaria de falar alguma coisa mais? Hoje e amanhã nós estaremos aqui de novo. De volta, né? De volta para dar continuidade. Agora eu vou fazer uma última pergunta, né? Tá. Eu vou falar assim, por exemplo, qual planeta está regendo
esse mês aqui, esse momento aqui? Na verdade, como nós estamos vivendo, como nós estamos ainda num signo de Libra, né? Que eu falei para você. O planeta mais forte nesse momento seria Vênus. A Vênus hoje, né, que representa o forte, que é a beleza, que é a comunicação, que é o relacionamento. Viu, tem uma pergunta aqui. Boa tarde, sou Silvana de Nova Odessa. Queria perguntar para o astrólogo se é verdade que tem signos que realmente não combinam, ou se é mito. Olha, vou deixar bem claro o seguinte, existem várias linhas de análise. Nós temos a astrologia antiga, a astrologia nova, moderna que a gente chama, a kármica, a astrologia esotérica. Cada um faz uma análise. A análise que eu particularmente falo, que não existe essa coisa de problema, porque quando você faz um mapa, você não vê só o signo, você vê a lua, o signo lunar, o seu ascendente, que vai dar uma característica emocional, tá? Com relação ao que você busca. E como eu expliquei para você até agora a respeito dessa coisa dos relacionamentos que começam de um jeito, porque muita gente projeta no outro, né? Busca no outro algo que já são dela. Quando eu encanto com alguém, porque é algo que já está dentro de mim, que já está sendo resolvido, e eu estou com ele. E quando eu implico com alguém, porque é algo que está dentro de mim que eu não quero ver. Então essa coisa do signo é muito relativo para o meu modo de enxergar. Por isso que existe dentro da astrologia a simetria, onde você estuda o mapa de uma pessoa comparado com o mapa da outra pessoa. Não é um estudo simplesmente, o signo de aquário, o signo de gêmeos, mas não é aquela coisa de achismo. Não é aquela coisa de achismo. Isso, exatamente. É um estudo que você faz de um mapa, com relação ao outro mapa, e que você vai linkar o que tem um que tem o outro. Então, se eu falar para você que X e Y se dá, eu posso estar correndo um julgamento, porque eu não sei. Tá? Porque às vezes fala, fulano combina com senhor, são casados, vivem aí muitos anos e está muito bem. Por que é assim? Porque tem outras variáveis que entram nesse conjunto de análise, entendeu? Entendi. Vou agradecer pela sua presença aqui. Amanhã tem mais bate-papo com o Pedro, o astrólogo, nosso amigo. E amanhã vamos trazer um novo assunto aqui para vocês poderem aí questionar, perguntar e tirar suas dúvidas, né? Sem dúvida nenhuma. E agora vamos para o comercial, né? Quando o assunto é compra, venda ou locação de imóvel, a sua melhor opção é a Fiola Imóveis, uma empresa completa e extremamente capacitada para intermediar as transações imobiliárias, prezando sempre pela ética, responsabilidade, inovação e transparência. Com 46 anos de tradição, a missão da Fiola Imóveis é conectar pessoas e imóveis de maneira descomplicada, trazendo em seu portfólio oportunidades de Americana e região que passam por uma curadoria atenta e compatível com o mercado. No site da imobiliária é possível encontrar apartamentos, casas de condomínio, chácaras, terrenos, salões, galpões e muitas outras opções de imóveis, seja para compra ou locação. A Fiola Imóvel também se destaca pelo cuidado com as pessoas, o que a fez conquistar o título de GPTW, Great Place to Work, uma consultoria global que audita e certifica empresas com excelente clima e cultura organizacional. Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis? Fale com a Fiola Imóveis. A sede está localizada na rua Tuiuti, 627, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana. Você também pode entrar pelos canais de comunicação no 3407-3958 ou 19-984-290200. Repetindo, 3407-3958 ou 19-984-290200. Estamos falando aí. Agora a gente vai bater um outro papo, né? Mas antes de bater o papo, o pessoal aí do Fiola Imóveis.
você está aí querendo garantir uma casa para alugar ou para vender, é com a Tel Feola, né? Rapaz, Tel Feola, não, Fiola Imóveis, né? E agora a gente vai falar aqui com a nossa analista política, que é a nossa amiga Sandra Macedo, né? Que entende tudo de política, assim como o Fred, né? E o assunto hoje abordado vai ser, primeiramente, a pauta da Câmara Municipal. É isso ou não é, Sandra Macedo? Boa tarde a todos, é isso sim, muito obrigada aí pelo convite, agradeço estar aqui hoje, viu? E aí, qual vai ser a pauta? A pauta hoje está enxuta? O que está? A pauta não está muito enxuta não, até que eles hoje colocaram 9 projetos, eu trouxe até a colinha aqui, pode ser que entre algum de urgência, tentei apurar isso, não me confirmaram nem sim nem não, então vamos aguardar aí a partir das 14 horas se teremos alguma novidade quanto a projetos de urgência, tá? E qual que é a movimentação que vai ter lá na Câmara? O que vai ser votado? O que vai ser... Bom, nós temos alguns projetos que já são em segunda discussão, então esses passam tranquilamente. A semana passada a gente teve o projeto 113, que é sobre o convênio com o município e o estado para poder fazer aquele projeto da construção dos apartamentos populares lá no Jardim da Balsa 2. Esse daí deve ser aprovado sem nenhum problema. Mas tem uma questão aí desse projeto que foi levantada, né? É que a questão da falta de infraestrutura naquele local. A gente sabe como que aquele bairro é novo, coisa e tal, a gente sabe que tem problemas de infraestrutura mesmo. Ali aquela área que está crescendo ainda, que está evoluindo, a gente não pode cobrar muito disso por enquanto, né? Vindo, por exemplo, o progresso, naturalmente também vem a infraestrutura, né? Sem dúvida nenhuma. E agora, qual que foi o outro? Você quer falar alguma coisa a mais? Não, em relação a essa infraestrutura, eu creio sim que sendo aprovada, iniciada a construção, a gente vai ter um período aí para licitação, para contratação e construção, então isso leva alguns anos. Em paralelo a isso, imagina-se que a prefeitura irá tomar as devidas providências quanto à infraestrutura, né? Que seria creche, algum posto de atendimento de saúde, própria rede de saneamento, rede de água, né? Pavimentação. Tudo isso, a pavimentação dali das ruas. Então, isso acho que dá para equacionar ao longo do tempo aí. Creio que antes de 4 a 5 anos não teremos a entrega de nenhum desses apartamentos. Também é um processo moroso, Sim. que depende de passar por questões burocráticas, não é uma coisa fácil não, né? A gente tem que aguardar, mas pelo menos aí há uma esperança para quem não tem a sua casa própria, para ir participar do sorteio e a passar a ter agora onde morar, né? Essa aqui é a realidade, que vai ajudar aí bastante, 400 famílias, se não me engano, né? Então, o problema, foi uma outra questão discutida lá bastante na sessão passada, é como seria feita essa lista, né? Se usaríamos a lista básica que já existe aqui na prefeitura ou não. Pelo que está no projeto, vai ser usada a plataforma do governo estadual. Então, o que não ficou claro ainda é se a prefeitura vai inscrever esses que hoje estão já na lista municipal nessa nova plataforma do estado, ou se cada interessado terá que se cadastrar na plataforma do estado. Isso não está claro e eu acho que é um grande ponto aí. E a gente vai esclarecer isso amanhã, porque amanhã, a partir de amanhã, o secretário de Habitação, né, estará aqui no programa Na Moral, e eu faço questão que você esteja do lado dele para fazer essa pergunta, meu Sandro. Tá certo, pois não. É um momento oportuno para fazer esses questionamentos. Excelente, né? A presença dele aqui será muito bem-vinda, né? Excelente. O Luiz Cesareto, né? O Luiz Cesareto vai estar presente amanhã, a partir das 13h40 aqui do programa Na Moral, para falar sobre as questões da habitação na cidade, se vai vir mais empreendimento ou não. Aí a gente vai conversar todos esses detalhes a partir de amanhã aqui no programa Na Moral, das 13h às 14h30. Qual é a outra questão que está aí para ser debatida? Tem um outro projeto que também relativo ainda a esse mesmo assunto, que é a regularização do terreno onde será feita a construção. Isso é um outro projeto que vai ser aprovado porque esse terreno ele tinha uma outra destinação e para que a prefeitura possa ceder para a construção desse empreendimento é necessária a aprovação de uma lei autorizando isso. Então esse acredito também que passará sem nenhum problema. Na sequência a gente tem um outro convênio também do estado com a prefeitura para a vinda de estagiários do Poder Judiciário do Estado de São Paulo para trabalhar aqui na nossa Justiça Estadual de Americana. É muito bem-vindo sempre, porque isso é um custo baixíssimo
e a gente sabe que o judiciário está carente de mão de obra há muitos anos, não tem novos concursos, então precisa muito, né, de ter esse tipo de ajuda. Uma questão a se comentar nisso daí é que também você também acaba também dando oportunidade para os mais jovens, né, que estão chegando no mercado de trabalho agora, querendo ingressar, trabalhar. O estágio serve para isso, né? Para o pessoal que é novo, aí, a garotada nova, para aprender a trabalhar, né? Porque aprender a ter responsabilidade, comprometimento e aprender também a área prática de como que funciona todo o serviço da área judiciária, né? Alguma coisa mais? Desse projeto não, só esclarecendo que para esses estágios é necessário que esteja cursando curso superior de administração, direito e acho que ciências sociais. Acho que são esses 3 aí que permite que venha fazer o estágio. Então são atividades afim com o curso que está sendo desenvolvido aí pelo estagiário. Na sequência tem um outro projeto que é um decreto legislativo, né, apresentado pelo vereador Marcelo Mestre, que vai conceder o título de cidadão americanense ao tenente Coimbra. Esse tenente é um parceiro aí do Marcelo, né? Ele tem essa pauta também bolsonarista, está no PL, foi reeleito e defende a escola cívico-militar, e que foi um dos projetos do Marcelo que ele está tentando implementar aqui na cidade, já aprovado, mas ainda não implementado. Tem uma dificuldade para conceder títulos para cidadãos que são de fora, porque eles não têm nenhum tipo de história e vínculo com o município de Americana, né? Eu sou contrário, né? Eu vou ser bem sincero mesmo, a não ser que a pessoa fez muito pela cidade, mesmo sendo de fora, trouxe alguns benefícios para a cidade. Caso contrário, eu sou contra, já estou falando aqui, eu, Ricardo Camargo Neves, apresentador, sou contra conceder benefícios para políticos, pessoas que não têm nenhum vínculo com a cidade de Americana ou região. Também pode ser Santa Bárbara do Oeste, também um monte de gente também concede título para pessoas que não têm nada a ver com a cidade. Então, meu amigo, eu acho que esse projeto aí, se eu fosse vereador, eu votaria contra, né? Mas aí é cada um que tem que ver isso daí. E a gente sabe que existe, por exemplo, a política da boa vizinhança, que todo mundo, para não ter um mal-estar com o outro, acaba, né, votando a favor para não ter problemas futuros, né? Tá falado aí também. Vamos, o que mais que você quer falar, Sandra? Tem um projeto aqui, depois do projeto 106, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional. Isso aqui é uma segunda discussão, já foi discutido, é para a contratação de um serviço de recolher os animais que estão abandonados na rua. Hoje a cidade não faz esse serviço, isso está por conta de algumas ONGs e elas lutam com muitas dificuldades porque não existe repasse de verbas para elas, então a gente acompanha a dificuldade e sem esse tipo de serviço na cidade a gente tem aquele problema de zoonose, cães abandonados, doentes, maus tratos, cães violentos, então isso precisa sim ser resolvido. O custo eu achei até razoável, R$42 mil por um ano de serviço. E é um serviço que é necessário para a cidade, né? Sim. Né? Saúde porque pública, a gente sabe, por exemplo, quantos cachorros de ruas estão largados aí, né? Primeiro tem que começar a fazer o trabalho de castração, né? Para que não tenha essa proliferação de cachorros pela rua. Quanto cachorro na rua? Cachorro não só cachorro, como gato também, né? Gato é pior, né? E é uma judiação, porque o animal ele não pensa, não raciocina, não tem como se alimentar sozinho, ele precisa das pessoas, né, para sobreviver. Então, vamos ter que repensar também essa política, por exemplo, de castração. Por exemplo, eu sei que aqui em Americana tem o castramóvel que está indo utilizado lá muito por conta do quê? A van, ela não atinge as expectativas lá para esse tipo de serviço, né? E aí por isso está parado lá. Então é bom procurar uma outra alternativa para fazer o serviço de castração aqui também em Americana, né? Temos alguma coisa a mais na Câmara? Aí nós temos um projeto do vereador Wagner Malheiros que eu achei bastante interessante. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera para vagas em creche, para as crianças, né, educação infantil. Isso é uma grande bandeira do vereador Malheiros, e ele sempre debate isso e a prefeitura, por sua vez, diz que a questão está equacionada, que não há filas, que conforme a necessidade a prefeitura providencia a vaga, mesmo que seja numa escola particular.
E ele rebate isso porque recebe de inúmeras reclamações de mães procurando vagas e que não encontra. E ele quer que seja aprovado isso. Vamos ver hoje. Eu acho que vai ser um assunto polêmico, que vai dar muita discussão. Eu acho que a prefeitura não tem muito interesse em divulgar essa lista. Sem querer politizar esse assunto, essa coisa e tal, a gente sabe que dois problemas, dois calcanhares de Aquiles de uma prefeitura está na educação, né, e na saúde, né? E é um poço sem fundo, né? A gente sabe que é um poço sem fundo. Por exemplo, a educação sempre vai ficar aí faltando vaga para creche, porque todo ano, todo dia nasce uma criança, né? E a gente sabe, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam tendo filho aí, não tem condições de colocar um filho numa creche particular, e aí tem que usar o serviço público, né? Então isso daí é um problema aí que eu falo, que isso daí nunca vai ser solucionado, sempre vai ter faltas de vagas para creche. E o hospital é a mesma coisa, a área de saúde. E ainda mais o Hospital de Americana, que é um hospital de serviço de excelência, coisa e tal. Cidadãos das cidades da região vêm ser atendidos aonde? Em Americana, no Hospital Municipal, porque é um hospital de referência, né? Pessoal de Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, vem tudo aqui, desemboca tudo aqui, e aí o que acaba acontecendo? O excesso e a demora no atendimento da saúde para o cidadão americanense. Quer ver um outro problema que foi também levantado esses dias? A questão do corpo de bombeiros. Sumaré não tem corpo de bombeiros. E aí o que está acontecendo? Está sobrecarregando o corpo de bombeiros aqui de Americana, que tem que atender Americana, Nova Odessa e Sumaré. Então, né, aí não há tatu que aguente, né? E isso daí é os assuntos mais interessantes aí da sessão da Câmara? Não, a gente tem mais um projeto que eu acho bem interessante, que vai dar bastante discussão. A professora Juliana apresentou um projeto para instituir no calendário oficial aqui da cidade uma semana municipal de combate à homotransfobia e outras providências. O que ela quer nesse projeto? Que seja no mês de maio apresentada palestras, oficinas, eventos nas escolas para combater aí essa questão da homotransfobia. Ela acha que essas pessoas são minorias, mas merecem também ter os seus direitos respeitados e que existe ainda uma questão assim bem difícil em relação a essas pessoas que se declaram, né, de transexuais ou tem qualquer tipo de diversidade aí sexual. Eu acho polêmico, tem que tomar cuidado em falar aí sobre esse assunto, porque falar sobre homossexualidade hoje é um tabu, né? Você, por exemplo, você não pode falar nada errado, que qualquer coisa você toma um processo, coisa e tal. Então você tem que falar pisando com os pés ali, ó, bem devagarzinho, para não falar besteira, né? Vamos falar agora a respeito da confusão que teve lá na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O vereador Isaac Sorrento ficou bravo, deu tapa na mesa, coisa e tal, falando que as contas do Denis Andinha vai ser votado ou não vai? O que você pode falar sobre esse assunto? Então, eu já acompanho esse caso lá de Santa Bárbara há algum tempo, tá? O ex-prefeito, né, Denis Andia, ele assumiu em 2013, ele teve as contas de 2013 aprovadas, 2014 aprovadas com ressalvas. A partir daí, portanto, 2015 para frente e até 2020, as contas vêm sendo rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, faltando ainda a decisão do ano 2020, mas pelo que a gente vê no Tribunal de Contas do Estado, também será rejeitada essa conta desse último ano dele de exercício. E por que ela vem sendo rejeitada? Tem diversos problemas ali. O município apresentou déficit durante esses anos, teve problema com contratação de pessoal, falta de apresentação de documentos que o Tribunal de Contas exige nos tempos e nos prazos adequados. Isso reiteradamente, por isso que o tribunal julgou um ano favorável, julgou outro ano com ressalvas, já chamando atenção para que o prefeito tomasse as providências de correção desses problemas. Isso não foi atendido e daí para frente o tribunal vem sucessivamente rejeitando as contas do prefeito, condenando o prefeito em algumas multas pecuniárias, tá? Só que a decisão do Tribunal de Contas, ela precisa ser validada pela Câmara Municipal. O Tribunal de Contas, ele faz uma análise, emite um parecer e aí encaminha para a Câmara Municipal, que é quem julga as contas, quem vai decidir se as contas são aprovadas ou rejeitadas.
E no caso do prefeito, né, Denis, a Câmara até agora não apresentou nenhum desses pareceres que foram pela rejeição para apreciação dentro da Câmara Legislativa. E ontem, na terça-feira, na sessão de terça-feira, esse vereador, que é do Republicanos, fez esse questionamento. Até porque ele também foi questionado quando, em anos anteriores, ele fazia parte da Comissão, né, de Orçamento e Finanças da Câmara, e ele foi cobrado sobre projetos, sobre pareceres do Tribunal de Contas de outros ex-prefeitos, né, de prefeitos que estavam antes de 2013 lá, governaram Santa Bárbara. E ele acha estranho que agora, passados já tantos anos, de 2015 para cá, já são uns 7 anos. Ninguém está questionando isso. Inclusive, tem uma questão, Sandra, que a gente pode até levantar aqui e falar a respeito disso. Por exemplo, as contas do Omar Najar foram todas votadas, mesmo assim, foi rejeitada pelo tribunal? Foi, porque estava passando um momento de crise, coisa e tal, mas depois mas foram aprovadas da Câmara Municipal. Agora, como não votar, por exemplo, umas contas que foram rejeitadas e a saúde financeira, por exemplo, de Santa Bárbara estava em perfeitas condições, foram entregues ali no azul, né? Então é meio estranho isso, né? O pessoal está segurando esse tipo de projeto, né? Para votar nessa votação, alguma coisa tem por trás disso. Nós vamos só saber quando alguém abrir a caixa preta, né? Até porque essa decisão que a Câmara tomar de aprovar ou rejeitar pode significar até o impedimento do prefeito para novos cargos, né? Até, por exemplo, ele ficou como suplente. Pode perder. Se ele for julgado, julgado e ser vetado essas contas, rejeitadas essas contas dele, qual que será o resultado final disso? Ele não assume como deputado federal, né? O que seria ruim também para a região, porque a região não acabou não elegendo nenhum deputado federal e nem estadual, né? Exatamente, não é uma situação confortável, né, para a gente saber que isso pode acontecer, mas o pior que eu penso é as contas não serem apreciadas, né, não irem à discussão e votação pela Casa Legislativa. Isso daí é uma obrigação. Existe até a questão de responsabilidade também para os vereadores, principalmente para a mesa diretora, que é quem tem que colocar esse projeto em votação, e para a Comissão de Orçamento e Finanças, que é quem tem que fazer um parecer de rejeição ou aprovação para apresentar para a casa. Então existe sim, eles já passaram até do prazo, tá? Bom, eu vou trazer uma informação que está nos bastidores ainda, é off ainda, mas eu vou passar aqui. Que eu fiquei sabendo que, por exemplo, o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, rompeu com Denis Andia, né? E essas questões aí podem prejudicar o ex-prefeito de Santa Bárbara, Denis Andia, porque o atual prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan, almeja sua reeleição e não fica atrás. Se ele não assumir uma cadeira como deputado federal, ele também vai entrar na disputa. Então vai ter todas essas brigas dos bastidores para saber o que realmente, se isso aí é verdade ou não. Mas isso aí, por enquanto, são informações preliminares, né? Então, bastidores, coisas, se vai acontecer ou não, é outra história, né? Inclusive, já estão falando aí que eles vão começar a mudar o secretariado, coisa e tal, mas isso daí fica para cenas das próximas semanas, né? Alguma coisa mais que você queria falar? Não, eu só quero agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje apresentando para vocês aí essas novidades, essas notícias da nossa região, né, tanto da Câmara aqui de Americana quanto de Santa Bárbara, e também eu vou começar a acompanhar, já acompanho também Nova Odessa, se tiver algum caso lá interessante, também trarei aqui para a informação de vocês e da nossa região. Já vou adiantar para você, se você quer pegar uma fonte boa lá em Nova Odessa, vai falar com o Cabo Natal. Com ele mesmo. Lá você pega todas as informações que acontecem em Nova Odessa,
Você vai lá direto na fonte, se tiver briga, coisa, é lá com ele mesmo que você pega. Se tiver coisa boa também, é com ele que você pega, né? Ó, obrigado pela sua participação aqui, trazer toda essa análise da política e espero que você, amanhã eu acho que acredito que seja o Fred que vai participar, né? Ou você, não sei. E a gente vai ver aí vai revezando, a disponibilidade dele aí. Vai tendo esse revezamento aí para trazer mais essa análise política que acontece no Brasil, no Estado e aqui na nossa região, né? Então vamos aí para o merchan, né? Uma boa festa começa com um bom buffet. Você já ouviu essa frase? O Sauveur Buffet conta com uma estrutura, atendimento de qualidade e cardápio personalizado para atender suas expectativas. Há 10 anos no mercado, o Sauveur Buffet busca proporcionar um atendimento dinâmico, de excelência e com muito requinte. Faça seu aniversário, festa de debutante, casamento, confraternização de eventos corporativos, de um buffet preocupado com a sua satisfação e respeito ao cliente. Para fazer o seu orçamento, entre em contato pelo telefone 19 982 46 6642. Repetindo, 19 982 46 6642. Você, tudo em festa que diz respeito à festa, você tem que fazer com o especialista, com o melhor, que é o Sauveur Buffet. Estamos falados aí, meu caro amigo Laércio, vamos colocar aí agora as dicas aí que a gente tem para a semana do cinema, né? E a gente começa com Amsterdã, né? Que a gente vai falar primeiro do primeiro filme Amsterdã. Não tem como se colocar já na tela as imagens aí do filme, né? O trailer aí do Amsterdã, né? O Amsterdã, para quem não sabe, por exemplo, é ambientado na década de 1930 e conta a história de uma grande amizade e um assassinato que pode ameaçar a vida dos protagonistas e abalar toda uma sociedade. A trama policial segue 3 amigos íntimos, 2 soldados e uma enfermeira, Christian Bale, John David Washington e Margaret Hall, que fizeram um pacto no passado e sempre se protegerem enquanto trio, não importa o que aconteça. Mas eles se perdem no centro do caso de um assassinato, do qual se tornam os principais suspeitos. Para provar que não estão envolvidos na morte, o grupo contará com a ajuda de aliados para tentar investigar o crime e assim se protegerem e enfrentar o verdadeiro assassino. Mas, novamente, por acaso, os 3 amigos descobrem uma das tramas mais surpreendentes da história norte-americana, que em parte é baseada em uma história real, do mesmo diretor de O Lado Bom da Vida, David O. Russell. Olha aí, rapaz, um baita de um filmão que vai estar aí nos cinemas nos próximos dias, né? Rapaz, pode tirar já a imagem aí, ô Laércio, que agora a gente vai ter um outro filmaço também, que está aí para estrear, que é o Adão Negro, né? Se você puder também colocar já as imagens, né? Adão Negro é um filme solo anti-herói, baseado no personagem em quadrinhos Black Adam, Dwayne Johnson, do DC Comics, grande antagonista de Shazam, tendo no longa sua história de origem explorada e revelando o seu passado de escravo no país Kandak, né? Nascido no Egito Antigo, o antigo herói tem super força, velocidade, resistência, capacidade de voar e de disparar raios. Alter ego de Teth Adam e filho de faraó Ramsés II, Adão Negro foi consumido por poderes mágicos e transformado em um feiticeiro. Grande inimigo de Shazam nas histórias de quadrinho, apesar de ele acreditar em seu potencial e inclusive oferecê-lo como um guerreiro do bem, Adão Negro acaba usando suas habilidades especiais para o mal. O anti-herói, em busca de redenção, ou um herói que se tornou vilão, pode ser capaz de destruir tudo o que estiver pela frente ou de encontrar o seu caminho, né? A gente está acostumado a ver filmes aí de heróis, heroínas, né? Anti-herói é difícil a gente encontrar, né? E aí o diretor tem uma grande sacada de mostrar esse filme de anti-herói, o chamado vilão, né? Será que vai ter algum, por exemplo, herói aí nesse meio aí para defender o Egito, essa área aí, né? Temos que saber também, né? E a última dica do dia vai ficar a respeito, por exemplo, da Netflix, né? Que vai trazer
aí um grande filme, né? O Blackout. A Netflix adquiriu os direitos do filme para a televisão Blackout, um novo trailer de ação protagonizado por Josie Duhamel, Transformers, e Abe Cornish, Robocop 2014, né? O Blackout vai seguir Caim, do Rommel, quando esse acorda no hospital mexicano sem qualquer memória. Após conhecer Ana Cornish, descobre quem é, mas logo se vê a lutar pela sua vida quando várias facções e cartéis em guerra o atacam. Para cada uma à procura de algo que este roubou, né? Um filmaço aí que também o Netflix deve colocar aí em cena nos próximos dias, né? Um filme aí que é de muita emoção, tiro, aventura, coisa e tal, né? Para quem gosta desse filme, por exemplo, de adrenalina, é um filme muito bom para ser assistido e vai estar no Netflix, por exemplo. Netflix aí, quem tem Netflix vai poder acompanhar esse filme no mês de outubro, né? E agora a gente acabou as dicas aqui dos filmes, né? E a gente tem que fazer mais um merchan, né? Quando o assunto é compra, venda ou locação de imóveis, a sua melhor opção é a Fiola Imóveis, uma empresa completa e extremamente capacitada para intermediar as transações imobiliárias, prezando sempre pela ética, responsabilidade, inovação e transparência. Com 46 anos de tradição, a missão da Fiola Imóveis é conectar pessoas e imóveis de maneira descomplicada, trazendo em seu portfólio oportunidades de Americana e região que passam por uma curadoria atenta e compatível com o mercado. No site da imobiliária é possível encontrar apartamentos, casas de condomínio, chácaras, terrenos, salões, galpões e muitas outras opções de imóveis, seja para compra ou locação. A Fiola Imóveis também se destaca pelo cuidado com as pessoas, o que a fez conquistar o título GPTW, Great Place to Work, uma consultoria global que audita e certifica empresas com excelente clima e cultura organizacional. Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis? Fale com a Fiola Imóveis. A sede está localizada na rua Tuiuti, 627, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana. Se você aí quer também falar nos outros meios de comunicação, você vai pelo site www.fiola.com.br ou pelos telefones 3407-3958. Repetindo, 19-3407-3958. Você também pode ligar no telefone 984-290200. Repetindo, 984-290200. E temos aqui também uma outra coisinha para falar agora, o Laércio, a respeito das fofocas, né? Ele tem que colocar aí as coisas que todo mundo quer ficar inteirar aí o que está acontecendo no mundo das celebridades e coisa e tal, né? E uma boa notícia que tem, bota o vídeo da Simone, né? A Simone Mendes, né? Que acabou aí separando da dupla Simone e Simaria. E a gente vai dar mais detalhes aí. Se tá com o vídeo aí, se não tiver também não tem problema nenhum, né? A Simone Mendes, cantora sertaneja, usou suas redes sociais na noite desta última terça-feira de outubro para compartilhar com os fãs um pequeno vídeo aonde mostra o seu primeiro show realizado na capital pernambuca, Recife. Sendo assim, a famosa ainda falou sobre a alegria de estrear em sua carreira solo, além de falar sobre a energia dos fãs, né? Dessa forma, por meio de uma publicação em seu Instagram, Simone compartilhou um vídeo de sua apresentação e legendou: meu primeiro show solo, sinta a energia, você aí também. Obrigado, Recife, escreveu. No entanto, os comentários da postagem, os internautas elogiaram a ex-coleguinha. Inclusive, aí quem está falando com ela, que participou do show dela, é Gustavo Lima, que fez vários elogios para a cantora, tanto na presença de palco, como também na voz, né? Como ela canta, a potência da voz que ela tem para cantar. Bacana também, mais uma dica aí também de fofoca, né? E a última informação aqui, a
A Regina Casé passou por um constrangimento, rapaz. Ela foi embarcar para ir do Brasil para Portugal, né? E aí, rapaz, ela passou um dia meio tenso, né? Porque a Polícia Federal foi lá e pediu para ela acompanhar o pessoal, porque tinha algumas irregularidades na mala dela. E a gente vai passar mais esses detalhes, né? A atriz e apresentadora da Globo, Regina Casé, passou por um mau momento desconfortável quando estava saindo do Brasil em direção a Portugal, na Europa. Quando estava embarcando no voo, ela precisou ser retirada da aeronave por agentes da Polícia Federal. Quem contou sobre esse episódio foi a própria, que explicou que tinha colocado uma bateria de celular dentro da mala despachada, o que é proibido por lei. Eu já estava embarcando, dei a volta por dentro aqui, larguei Esteban lá e estou andando de carro por todo o aeroporto. Estou quase indo para Portugal de carro. Vou ter que abrir minha mala para tirar uma bateria de celular, contou Regina Casé em um vídeo publicado em sua conta do Instagram na tarde desta quarta-feira, né? Foi um momento de constrangimento que ela passou aí, mas sabe o que eu acho na realidade, né? Eu acho o seguinte, a agência não sabe que não pode levar carregador na mala, não sabe dessa lei? Orientasse, por exemplo, o cliente antes para falar que não poderia levar, para não passar todo esse constrangimento durante o embarque, né? Foi uma falha aí da agência e também aonde faz o check-in, né, rapaz? Ela teve que abrir a mala lá e tirar a bateria de dentro da mala e embarcar sem ela, né? Foi retida lá no aeroporto e quando ela voltar, ela pega de novo, né? E temos aí mais duas informações que aconteceram aqui nacionalmente e vamos começar primeiro pela cidade de Jales, né? Do carrinho de pipoca que explodiu lá, cidade de Jales, o carrinho de pipoca que explodiu e pegou fogo na praça de Jacaré, em Jales, ontem, né? Durante a festa com crianças realizada pelo projeto, né? Você escreveu aqui? Ah, tá, né? E no evento não tinham bombeiros e nem extintores, sem nenhuma infraestrutura. Esse evento era feito por quem? Pela prefeitura? Pior ainda, né? Que a prefeitura não dá toda a estrutura para fazer um evento para as crianças, colocando em risco a vida das crianças, né? A sorte é que não houve feridos, apesar do susto, né? E ontem, por volta das 19, vamos falar do Corinthians, né, do jogo do clássico do Corinthians. A gente vai passar mais detalhes de esporte, por exemplo, né? Mas ontem, por exemplo, teve... parece que foi alvo de vandalismo a torcida, né, do Flamengo, né? Do ônibus, né? Ontem, por volta das 19 horas, pouco antes do jogo, Corinthians e Flamengo, o ônibus com a torcida do Flamengo foi alvo de vandalismo e foi atacado com pedras, né, rapaz? Olha aí, imagens que chocam e que entristecem nós aqui, né? Porque o esporte não era para ter violência, essa que é a realidade dos fatos, né? Mas como tem os boçais aí na vida, os ignorantes, né? Eles confundem esporte com boxe, né? Com pancadaria, com porrada, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E isso daí é lamentável, por exemplo. E se, por exemplo, se a polícia estivesse fazendo também o efetivo, aí você vê também que também não é o papel da polícia, né? Isso daí, na verdade, quem faz o evento é que tem que proporcionar aí segurança para o evento, né? E tinha que ter uma segurança aí para evitar esse conflito aí e os torcedores do Corinthians jogar pedra no ônibus dos torcedores do Flamengo. Lamentável essa cena e que se repete todos os dias, todo ano, né? Todo ano você vê essas imagens sendo protagonizadas por torcedores que podem ser chamados de animais, né? Não mais nada do que isso, né? Não tem outro adjetivo para expressar para um tipo de pessoa desse nível, né? Essa é que é a realidade dos fatos. E agora a gente vai falar um pouco sobre esporte, né? A gente vai para a área esportiva e a gente vai falar com Paulinho Filé, que traz mais detalhes sobre tudo que aconteceu no jogo de ontem do Corinthians e Flamengo e outros esportes, né? Olá, Ricardo e amigos ligados neste
Na Moral de quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, o Paulo Filé chegando novamente com os pitacos do esporte por aqui. E hoje não poderia ser diferente, vamos repercutir o jogo de ontem à noite na Neoquímica Arena. Esporte Clube Corinthians Paulista 0, Clube de Regatas Flamengo também 0. Um jogo bom, um jogo equilibrado, que aliás teve uma coisa que eu não entendi direito. Por que que o Vitor Pereira abdicou de Renato Augusto e Roger Guedes, faltando 15 minutos para o jogo terminar? Ele tira o melhor jogador de setor de criação, né, e tira também um dos atacantes mais perigosos do Corinthians, faltando 15 minutos para terminar o jogo. Abdicou do direito de vencer o jogo em casa e ir para o Rio de Janeiro com uma situação um pouco mais tranquila. Pois bem, esse jogo de 180 minutos tem o seu segundo tempo no Rio de Janeiro na semana que vem, tudo em aberto ainda na minha opinião. Creio que o equilíbrio ontem determina um excelente jogo na próxima semana. Teremos também neste final de semana a sequência do Campeonato Brasileiro. No sábado o Goiás enfrenta o Corinthians na Serrinha, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista vai até o centro do Brasil para enfrentar a equipe do Goiás. O América Mineiro no Independência enfrenta o Fortaleza. Flamengo também no sábado às 20 horas e 30 minutos. O Flamengo no sábado também recebe no Maracanã o Clube Atlético Mineiro. Jogos realizados no domingo, serão realizados no domingo. Nós teremos Palmeiras e São Paulo, né, às 16 horas no Allianz Parque. O Ceará recebe no Castelão o time do Cuiabá, também no domingo às 16 horas. Domingo ainda, 16 horas, no Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo do Rio estará enfrentando a equipe do Internacional de Porto Alegre. Às 18 horas, no Alfredo Jaconi, a equipe do Juventude vai estar medindo, a Juventude que já está praticamente rebaixado, na minha opinião, né? Estará enfrentando a equipe do Atlético Goianiense, às 18 horas, no Alfredo Jaconi. Em Santa Catarina, na ressacada, o Avaí recebe a equipe do Fluminense. E ainda no domingo, a equipe do Clube Atlético Paranaense recebe a equipe do Guarani Futebol Clube. Na segunda-feira, no Dabi Abichedi, na cidade de Bragança Paulista, na capital da linguiça, o Bragantino recebe o Santos Futebol Clube. Campeonato Brasileiro que, na minha opinião, já tem um campeão. O campeão é a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a líder com 67 pontos, 10 à frente do segundo colocado, que é o Internacional, com apenas 57, 54 para o Corinthians, que é o terceiro, 52 para o Flamengo, que é o quarto. Para pré-qualificação da Libertadores, quinto colocado Fluminense, 51, e o sexto colocado o Atlético Paranaense com 48 pontos. Teremos também nesse final de semana a sequência da final da Copa Paulista. O 15 recebeu a equipe do Marília no último sábado, sapecou 3-1. A vantagem é do Marília, por isso faz o segundo jogo em Marília neste sábado às 15 horas. O 15, como abriu uma vantagem de 2 gols, pode perder até por 1 gol na cidade de Marília, que traz o troféu para o Barão de Serra Negra. Se for derrotado por 2 gols ou mais pelo Marília, o troféu fica na cidade de Marília. Grande decisão da Copa Paulista. Lembrando, Copa Paulista dá uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil. O campeão escolhe, o que sobrar fica para o segundo colocado. Ricardo, é isso, nossa participação de esportes aqui no Na Moral desta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Fique bem, você, nossos telespectadores, o Laércio Rodrigues e também o Miane. Grande e forte abraço do Paulo Filé. A gente volta amanhã aqui, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Abraço, até. E das dicas de esporte do Paulo Filé, eu queria fazer um rápido comentário aqui a respeito do jogo de ontem do Corinthians, né? O Corinthians perdeu grande chance de sair com a vantagem contra o Flamengo dentro de casa, né? No mínimo devia ter feito uns 2-0 para ter uma gordurinha para chegar lá no Maracanã sem preocupações. O empate complica a vida do Corinthians, sem dúvida nenhuma, porque o Corinthians jogando na casa do adversário vai ter que se expor, vai ter que se abrir. E aí o que acontece, meu amigo, o time do Flamengo é um time rápido, ligeiro, né? Que você não pode se brincar. Se qualquer erro da defesa do Corinthians ir pro ataque e perder a bola lá, o contra-ataque vai ser fulminante. Então o Corinthians tem que tomar cuidado. Eu acho que jogar lá em casa, lá na casa do adversário, é jogar fechadinho, não se expor e ir atrás e levar o jogo pros pênaltis. Ou tentar fazer um golzinho lá, achar um golzinho,
para tentar levar isso daí até o final e consagrar campeão da Copa do Brasil. O jogo tá aberto? Tá aberto, claro que tá, mas só que ficou um pouco mais difícil pro Corinthians por conta dessas questões de campo, tal, ambiente de campo, dono de campo, coisa e tal, que isso daí também conta muito no futebol. Tem muitos comentaristas aí que não acreditam que o mando de campo não tem validade nenhuma. Na minha opinião, sim, tem a favor dele a torcida, o ambiente, tem tudo, né? E o Corinthians devia ter feito a lição de casa, né? Mas também tem um outro lado da moeda, né? O Flamengo também está com a cabeça na Copa Libertadores da América, né? E por estar com a cabeça na Copa Libertadores da América, eu acho que ele pode entrar com um time alternativo aí na Copa do Brasil para poupar o time que vai jogar a Libertadores já na próxima semana. Não ter todo esse desgaste, todos esses problemas aí, eu acredito que o Flamengo não venha com força total no segundo jogo, né? Isso daí pode facilitar a vida do Corinthians e fazer o Corinthians se consagrar campeão, né? São análises assim que a gente faz, mas que pode tudo acontecer, né? Vamos torcer para que seja um bom jogo e que não aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui no estado de São Paulo, que torcedores do Corinthians jogaram pedras em torcedores do Flamengo, né? Isso daí quem faz são verdadeiros animais que não merecem estar dentro de um campo de futebol, né? O campo de futebol é uma maneira de se entreter, né? De extravasar as energias, né? Tanto é que o pessoal vai lá, xinga juiz, xinga tudo, mas não pode passar disso, né? Para chegar na violência física não é legal, não é bacana, e a gente torce para que cenas como essa não aconteçam mais no esporte, né? E temos também uma outra informação, né? O Brasil agora entra em quadra, né? Para enfrentar a Itália no jogo de vôlei, na semifinal do Grand Prix tal aí, né? O Brasil teve dificuldades contra o Japão, né? Nas quartas de final, mas conseguiu passar. E agora pega a Itália, que é um time que já tem uma boa formação e que é um time difícil de se enfrentar. Mas o Brasil também tem um bom elenco e a gente torce que seja um bom jogo e que o Brasil saia vencedor desse duelo, né? A gente vai falar batalha não é, batalha no campo de guerra, né? Desse duelo e que vença sempre o melhor, né? Agora a gente vai para um merchanzinho, né? Vamos lá falar do buffet, né? Uma boa festa começa com um bom buffet. Você já ouviu essa frase? O Savoy Buffet conta com uma estrutura, atendimento de qualidade e cardápio personalizado para atender suas expectativas. Há 10 anos no mercado, o Savoy Buffet busca proporcionar um atendimento dinâmico, de excelência e com muito requinte. Faça seu aniversário, festa de debutante, casamento, confraternização de eventos corporativos e um buffet preocupado com sua satisfação e respeito ao cliente. Para fazer o seu orçamento, entre em contato pelo telefone 19 982 46 6642. Repetindo, 982 46 6642. Estamos falando aí, Buffet Savoy, fazendo a sua festa, né? E agora a gente vai dedicar o último quadro do programa para policial, né? Vamos ver o que aconteceu, quais foram as últimas movimentações nessas últimas 24 horas aqui na Guarda Municipal de Americana. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para relatar para vocês as principais atividades da Guarda Municipal de Americana que ocorreram durante essas últimas 24 horas. Eu já ia falar o último final de semana, né? Esse feriado aí deu uma cara de domingo, né? E acabou aí confundindo a nossa cuca aqui, mas foi a quarta-feira, hoje é quinta, né? E a Guarda Municipal realizou uma apreensão de drogas ali na rua Plenitude, região do Jardim da Paz. Informações chegavam que indivíduos estaria traficando. A equipe Romulo Canil foi até o local e, utilizando aí o nosso cão de faro, o Draco, acabaram localizando 57 porções de cocaína e 47 porções de maconha. Você que está vendo essas imagens aí, vê que essas cocaínas, essas pipetas de cocaína está em rosa, né? Será que é por Outubro Rosa? Por falar nisso, ó, isso aqui não é da farda não, isso aqui é no caso do Outubro Rosa. A querida evangelista fica
Rosa em Outubro, hein? Esse trabalho aí, como é que fala? Fugindo da memória, essa campanha aqui de conscientização do câncer da mama. Então tá aí as imagens dessa apreensão de droga. Eu só queria ver a cara dos indivíduos quando ele fosse lá voltar para pegar a droga e não achasse nada. O nosso cachorro, ele tem o hábito, quando ele acha a droga, ele faz cocô. O cara vai lá querer achar a droga, vai procurar, vai encher a mão de titica de cachorro, hein? Bem feito para ele. Já essas outras imagens aí também, 14 porções de maconha que foi apreendida ali na região do Jardim dos Lírios. É uma disputa, viu? Fica uma disputa, Jardim da Paz e Jardim dos Lírios. Aonde que trafica mais? Ora o Jardim dos Lírios sai na frente, ora o Jardim da Paz, ora tem empate. E essa daí foi então pelo Jardim dos Lírios. A equipe esteve no local e essas drogas aí foi apreendida e o indivíduo que traficava foi preso em flagrante por tráfico e recolhido à cadeia pública de Sumaré. Então tá aí, essa foi a movimentação da Guarda Municipal. E lembrando que os nossos telefones 3461-8631 e o nosso telefone de emergência 153 encontra-se à disposição de toda a nossa população americanense. Valeu, até amanhã se Deus quiser. Tamo junto. Aí o Patrulheiro Evangelista passando todas as informações do que ocorreu nas últimas 24 horas na Guarda Municipal de Americana. E eu tenho aqui um fato que ocorreu lá em Santa Bárbara do Oeste. Um foragido da Justiça foi capturado nesta quarta-feira na cidade de Santa Bárbara do Oeste. De acordo com o registro policial, agentes de segurança realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo caminhando pela via. Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado. Em pesquisa no sistema, foi constatado que o indivíduo era foragido da Justiça. Após prestar depoimento, o indiciado foi recolhido ao sistema prisional aqui da nossa região. Portanto, hoje nós encerramos nosso programa, na moral, aqui na rede SPTV. Eu estava falando rede o quê? Rede TV, estava falando Rede TV, não é rede SPTV. Como que é o nome da TV? Rede São Paulo de Televisão. Rede São Paulo de Televisão. Então, portanto, meus amigos, Rede SPTV, e você pode também acompanhar a reprise desse programa a partir das 20 horas no canal da Rede SPTV. Fica aqui meu abraço, meu obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.